Olá amigos e amigas, telespectadores do canal 24 da BEM-TV. Estamos chegando com a 12ª edição do programa Território Esportivo. Mais uma vez agradecendo o Ed e ao Milton pela hospedagem. E hoje, no programa de hoje, estou recebendo o campeão gaúcho de moto velocidade, Superbike, o Robson Portaluppi, o técnico da equipe do Bento Gonçalves Futsal BGF, Vander Flores, e na parte musical, meus queridos amigos da banda Sétimo Sentido, com retorno aos palcos, né? E ao programa de hoje da Aninha Soares. Fiquem ligados, a partir de agora está no ar o programa Território Esportivo. Começando o programa de hoje, vou conversar com o técnico Vander Flores, aqui do Bento Gonçalves Futsal, para fazer a avaliação desse ano, né? A equipe traçou um objetivo no começo do ano, né? Acabou ficando fora da semifinal do Campeonato Gaúcho da Série Ouro, mas como é que tu avalia esse ano 2015? Prazer muito grande de recebendo aqui no programa, Vander. Prazer é todo meu, estar com a galera do Sétimo Sentido aí, a gente fazer um programa bonito, com o nosso campeão aí junto, né? E é um prazer estar voltando a casa, né? Falando um pouco de futsal, como é que foi o ano de 2015. O que dá para avaliar, né, dos objetivos traçados do ano, o que faltou e o que dá para relevar para também levar já para o ano que vem, Vander? Acredito que em cima daquilo que a gente planejou, daquilo que foi mostrado, né, pela diretoria a nós, né, da comissão técnica, e depois com tudo aquilo que a gente passou durante o ano, né, a gente acabou fazendo um ano legal, um ano bacana, né, as apostas foram feitas, e a gente acabou o ano bem, né? E projetando já um 2016 forte, né? Claro que aconteceu muitas coisas, né? Mas a gente não desistiu nunca, conseguiu o nosso objetivo, principalmente para nós profissionais que queria, né, estar entre os melhores, e a gente esteve, né? E agora é vir no teu programa, tomar esse suco gostoso, né? Escutar uma música legal. Fazer aquela carne lá na Garibaldina, que tá difícil de tu aparecer, né? E depois curtir as férias, mas sempre pensando em fazer um 2016 bacana e bastante forte. Com certeza. O que mais chamou a atenção, assim, em termos até do futsal nosso gaúcho nesse ano? O estadual da Série Ouro, claro, não chegou ao final ainda, né? A Soeva e a CBF estão na grande final da competição. O que dá para destacar desse ano na Série Ouro, Vander? Cara, novamente foi um ano que no começo a gente já sabe, né, que os maiores investimentos são aqueles que queriam chegar, né, e realmente chegou Lajeado, chegou Venâncio, chegou Erechim e a Forte Carlos Barbosa, né, dentro do gaúcho acho que não teve nenhuma novidade em relação a isso, né. O que me deixou bastante surpreso foi, né, a conquista de Carlos Barbosa na Liga Nacional, né, que foi legal, né, pelo profissional que chegou lá e colocou seu método de trabalho, isso é muito importante, né? Então eu acredito que o futsal está forte, na nossa região continua, e a gente tem que olhar para eles e cada vez mais se fortalecer para a gente conseguir fazer equipes competitivas aqui dentro de Bento Gonçalves. Tá certo. E sobre até eu ia perguntar isso no decorrer do programa, mas pode perguntar agora sobre Sobradinho Juventude, tem alguma coisa a falar sobre o campeão e o vice da Série Prata? Acompanhei, né? Para nós foi legal, né? Porque São Luís Gonzaga acabou saindo, uma viagem muito longa, e a gente troca por Caxias do Sul, né? E o outro é Cachoeirinha por Sobradinho. Então, acredito que chegou as duas zebras da Série Prata, né? Um classificou em 7º e um classificou em 8º, né? Mas se fortaleceram, fizeram um trabalho legal e são merecedores de chegar na elite do futsal do Rio Grande do Sul. Tá certo. Piloto de moto velocidade, Robson Portaluppi, recebendo hoje aqui no programa, mais uma vez campeão da Superbike desse ano. O que dá para falar desse ano positivo, né? E mais um título para tua carreira, Robson. Seja bem-vindo ao programa. Queria cumprimentar a galera do Sétimo aí, que eu sou fã há muitos anos, de verdade mesmo, curto o som. Agradecer ao Vini por estar aí. Legal. Legal ouvir do Bento de futsal também, que ficou muito tempo abandonado, acho que pelo menos para quem quer mais leigo, que não acompanha muito, ver que está voltando. Acho que todo esporte nosso, a gente tem Caxias, que teve Juventude, que é futebol, tipo, no caso, mas chegou a ser uma Série A. A gente tem tipo esportivo que meio pedala há anos, mas ver as nossas tipo equipes ter alguma tipo expressão um pouco maior sempre
ótimo, né? Que consigam continuar esse trabalho cada vez tipo evoluir. E falando da moto, então, foi o 7º título. Eu participei de 8 campeonatos tipo gaúcho até agora. Só perdi um que foi no tapetão mesmo, senão eu tava com o meu tipo 8º título. Aí foi tipo 2009 isso, que me fez ficar 2010 e 11 tipo afastado, por ficar um pouco triste com essa decisão, enfim. Mas o 7º título veio tipo esse ano, foi bom, foi um campeonato que não foi de muita tipo disputa, digamos, pela minha categoria. Mas a minha briga comigo, para mim andar próximo dos tempos que o pessoal tipo do brasileiro anda, quando participei de 2 etapas tipo do brasileiro, chegar tipo em 3º numa e 4º noutra, e quebrando vários recordes meus, tipo esse ano, em Tunguaporé, que o recorde da pista era meu, eu baixei o meu próprio recorde. Ficou em 1:10:100. Quem conhece o autódromo faz 1 minuto, tá louco. E tipo, em Rivera, agora a última etapa, também baixou o recorde tipo, que era meu. Então só tipo em Santa Cruz que eu não tenho o recorde das nossas pistas, mas que eu baixei o meu próprio recorde também tipo esse ano, mas não é o recorde do circuito mesmo. Senão essas outras 2 pistas nunca ninguém percorreu no mesmo tipo, espaço tipo de tempo que eu tipo, andei. Então isso te motiva bastante, porque quer ou não, como em todo esporte tem gente que te apoia e tem uns que puxam para trás, muita gente fica achando uma desculpa ou outra por estar virando tipo esses tempos, e eu sei que é dedicação mesmo, é tipo trabalho, é o querer tipo chegar lá que faz chegar, não teve nada tipo especial na moto ou tipo enfim, como muitos desse meio falam, e que eu acabo dando risada, porque quando tiver o negócio vai ser pior ainda tipo para eles. Sim. É a questão de que eu gosto disso mesmo, faço por amor, e tudo que se faz quando se ama e que gosta, acho que tem tipo resultado. Então acho que podemos falar de nós todos aqui mesmo, a banda que é um sucesso, tipo futsal que está evoluindo aí, que estava meio tipo esquecido no meu ponto de vista, tipo, pelo menos. É o teu programa que a gente quer que brilhe, quero ver se eu posso te ajudar também. Tudo que a gente realmente quer, a gente chega. Então, é isso. Eu não posso dizer que foi um ano complicado, como eu disse, mas muito feliz pelo resultado mesmo, porque eu cheguei aonde que eu queria, mas com os números que eu queria. Não foi uma coisa simples. Eu estou sempre buscando mais para me preparando para quando alguém quiser tipo encarar a minha categoria tipo de frente mesmo, eu sei que eu vou estar pronto, porque por outro lado eu poderia estar meio relaxando por estar conquistando e estar conquistando, mas de nenhuma forma. Eu estou sempre tipo esperando e quero que venham novos tipo competidores sim para mim tipo desafiar, porque eu estou precisando disso. Eu quero mais e venho buscando meio tipo sozinho, e acho que vai engrandecer tipo o espetáculo só quando chegarem mais gente para... O segundo colocado ficou quantos pontos atrás de ti, Robson? Ele ficou, se não me engano, que tem descarte e tal, e depois foi cancelado uma bateria, mas ele deve ter ficado uns quase tipo 50 pontos atrás. E tu acreditava que era esse mesmo, que ia ficar em segundo? Ou... Não, tinha outros pilotos mais fortes, mas que no decorrer tipo do ano caiu, como que é tipo um esporte que não é muito profissionalizado. Às vezes acaba tipo recurso, cai 2, 3 tombos, machuca e tipo não volta. Então, como eu sou bastante tipo regular e um já cai numa, outro noutra, acaba chegando o ano já meio desenhado. E o campeonato não é tão longo, são 6 etapas. Então, tipo, não era aquele que eu tipo esperava, mas nós temos outros pilotos que têm mais tipo potencial, mas que muitos acabam até não andando a Superbike, pelo fato de eu estar aí há vários anos e andar e tal, e um monte de gente tipo não vê como tipo um desafio e vê que quer chegar. Como tem outras categorias que o pessoal pode ser tipo escrever que é um pouco mais simples, aí o pessoal tenta andar em outras muitas vezes. E gente que tem capacidade, que deveria ser tipo desafiar, mas como é que tu vai botar isso assim na cabeça, tu sendo o principal oponente, tipo, digamos, o cara tem que se sentir à vontade tipo de vir. Qual foi a maior velocidade que tu atingiu no ano? Olha, nas pistas anda, tipo, em média, nas maiores tipo, velocidades, sempre gira em torno de uns 280, tipo, real isso. As retas rápido, rapaz, chegam a ter, tipo, uns 800 metros as nossas retas. Sim. Assim. Superbike 1000, né? A gente na Superbike 1000. Na tipo, realidade é isso, né? Sim. Se tu vai pegar pelo velocímetro da moto, de repente ele marque mais. É coisa que eu não me apego, que não é isso que gera o tempo, digamos. Tenho que me concentrar em fazer rápido, não ficar olhando a quanto que a moto tá, mas é mais ou menos tipo por isso. As médias horárias tipo da pista fica quase sempre em torno de 150, 146, uma coisa assim. A média pelo circuito, né? Tu pega, tem tipo Guaporé, tem 3.080 metros,
fazem 1 minuto tipo 10, a média deve estar em 156, alguma coisa assim. A média horária. Legal. Banda Sétimo Sentido, Jackson, Aninha, Wagner, uma vez presente. Quero agradecer de coração a vinda, né? Como já o Robson falou, eu também sou fã de vocês, você sabe disso, de carteirinha. Há anos que já tenho assistido vocês nos palcos da região, né? Fico muito feliz por estar sabendo sempre dessa evolução da banda de vocês. A Aninha retornando agora aos palcos, depois do nascimento da Poliana. Parabéns, que venha com muita saúde. Jackson, seja bem-vindo, Aninha também. Agradecer pelo convite, né, Vini? Nós que temos uma amizade de longa data, todos os convidados aí, aquele abraço. É um prazer estar aqui no teu programa, falando um pouquinho na Sétimo Sentido, falando das novidades. Também as novidades que estão vindo aí no ano de 2006, que a gente tem vários projetos para sair do papel, se Deus quiser. Que legal, o que dá mais para destacar no ano e agora com a volta da Aninha? Então, o ano 2015 foi um ano maravilhoso, assim, para nós. A gente se apresentou até então em regiões que a gente nunca, nós não havíamos nos apresentado e tal. Foi um ano, vamos dizer, meio complicado, que a Aninha se ausentou um pouco dos palcos, né? Como você citou antes, devido à gravidez dela, que é necessário, né? Ela chegou até os 7 meses e meio, né, Aninha? Depois a médica falou para ela não precisar mais viajar. Para a mulher que é gestante é complicado estar na estrada, né? Tipo, é diferente do homem, a mulher tá para cima e para baixo, então teve um momento que ela teve que se desligar. Inclusive a Karine, a artismo, né, teve que assumir essa parte do vocal da banda. Mas assim, a Aninha tem uma identidade muito forte com a banda, que toda vez que a gente vai se apresentar, o pessoal pedia por ela, né? Agora, passado esse processo, que graças a Deus deu tudo certo, que ela vai falar depois, a Poliana, né? Ela está voltando, né? E voltamos com novidades, voltamos com música nova, com gás novo, videoclipe novo, e já se projetando, né, para o ano de 2016. Aninha, como é que tu tá? Como é que foi esse retorno? Como que tu se sentiu? E depois de tudo, essa ausência do palco até a volta? Olá, Vini, olá a todos os convidados. Estou muito bem, né? Renovada. Esse ano foi muito especial para mim. Casei, tive filha. Minha filha é linda, Poliana, completando 4 meses essa semana. E voltar novamente. Esse final de semana foi meu primeiro final de semana. Voltei assim com uma saudade enorme do palco, né? Saudade dos colegas, do irmão que canta comigo, e vendo todo o pessoal, das viagens, é verdade. E eu fiquei 6 meses fora do palco. Sim. Então, quando eu via alguma foto, algum vídeo, você ficava, ai meu Deus, quando eu vou voltar, quando eu vou voltar. Claro que você tem que estar com o coração na mão, né? Deixar o baby em casa. Sim. Né? Para quem está em casa, que a mãe entende isso, né? É complicado. Mas, graças a Deus, os fãs supriram essa minha necessidade e a saudade da Poliana cantando e me acolhendo com todo carinho. Verdade. Teve que passar alguma música ou chegou lá na hora, cantou todas normal? É legal, ele... Olha, foi estrada, né? É verdade. Eu estava um pouquinho assim... enferrujada, mas... tímida, né? Do lado do Jackson. Então, Tu sabe que eu associo muito uma banda de futebol com uma banda... sem ritmo de jogo? Um time de futebol. Porque assim, às vezes o jogador fica 6 meses parado, tu fica assim, o ritmo de jogo, né? Ritmo, o cantor é a mesma coisa. Exatamente. Acho que perde aquele clima. Logicamente, nesse tempo a gente tirou músicas novas, tal, a Aninha teve que se adaptar, mas as consagradas da banda, ela sabia de cor, né? Mesmo porque, até a parte do sertanejo, que tá saindo mais universitário, tem pouca mulher cantando até, né? Acho que tem só a Taime Thiago, que tem a voz feminina, né? Sim. É verdade. Então, numa dessas músicas novas, são músicas que não tem a voz feminina, mas que a Aninha, quando encaixa... Às vezes eu estava falando assim, o pessoal falando, a Aninha tá ausente, né, tal, e eu falei, cara, uma banda é muito semelhante a um time de futebol, sabe por quê? Porque todo time de futebol tem o craque. Tem o craque, aquele um que o pessoal vai ver o cara jogar. Tava faltando o craque. A Aninha é o craque da Sétimo Sentido. Daí tem aquele colorado pela roupa ou não? Daí tem aquele... Não. Não, sou gremista. Tamo junto. E daí a Aninha, o craque da banda, e agora voltou, graças a Deus, a Mil aí. E vamos ver, como a Aninha falou, ela voltou e a galera acolheu com muito carinho, né? Então, assim, agora a bola pra frente e projetar, né? Só vai. Com certeza. Vamos fechar o primeiro bloco ouvindo que música, então, Jackson? Essa canção a gente gravou no nosso 6º trabalho, né? E é uma das consagradas da Sétimo Sentido. Para nossa surpresa, ela, logo após que 1 ano que a gente trabalhou essa música em todas as rádios aqui do sul do Brasil, ela foi regravada por um grande artista brasileiro, né? Que eu falo que é o Lua Santana, que daí a canção despontou para todo o Brasil, né? E a gente faz agora a nossa versão, Química do Amor. Legal. Simbora aí. Vamos lá. Vambora, não demora, eu quero ser o seu
amor. Oh, oh, tô louca pra me entregar. E aí, paixão, o meu coração tá chamado de tanto desejo. Eu quero ser o seu amor. Oh, oh, tô louca pra me entregar. Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar. Queria ser um peixe, mergulhar no seu aquário. Queria ser a data pra marcar seu calendário. Eu e você, espera pra ver. Que tal a gente agora misturar a nossa cor, pra ver a combustão, a química do nosso amor. Eu e você, que para pra ver. Canta assim, me diga se você vai entrar na minha vida. Eu sou a sua musa preferida. Diga que sou seu bem me quer, seu anjo, sua fada, sou o que você quiser. Fala no meu ouvido bem baixinho que me ama e me convença a me levar pra sua cama. Me dá uma noite de prazer, eu topo tudo com você. Vambora, não demora, eu quero ser o seu amor. Oh, oh, tô louca pra me entregar. E aí, paixão, o meu coração tá chamado de tanto desejo. Eu quero ser o seu amor. Oh, oh, tô louca pra me entregar. Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar. Poxa, show de bola. Sétimo Sentido, programa Território Esportivo volta já.